Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Evangelho desta quinta-feira, João capítulo 8, versículo de 51 a 59. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram então os judeus, agora vemos que é um possuído de demônio. Abraão morreu, também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais morrerá. És acaso maior que nosso pai Abraão? Entretanto, ele morreu, e os profetas também. Que pretende ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica. Aquele que vós dizeis ser vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não os conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus então disseram, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras pegaram então em pedras para tirarem Jesus. Ele, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você que com muito carinho me acompanhe pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente. Obrigado pelo carinho, por sempre comentar, curtir e compartilhar este evangelho. Deus abençoe. Hoje, nesta quinta-feira, estamos ainda dentro do contexto do capítulo 8, uma grande e longa discussão que Jesus teve com os judeus. E hoje se encerra o capítulo 8. Jesus então discutindo mais uma vez, tentando provar para os judeus que ele e o Pai é um só. Meus irmãos, quando a palavra de Deus morre no coração de um fiel, acabou tudo. Pode ser o profeta mais famoso, o mais ilustre, o mais eloquente, o mais seguido. O profeta vive da palavra. E ela é geradora de vida porque é Cristo. Começa uma outra discussão entre Jesus e os judeus. E a discussão de hoje é tão calorosa que os judeus então enterram mais uma vez o seu próprio pai na fé, Abraão, só para dizer a Jesus que ele está errado. Como sempre, demonizam Jesus por dar uma força maior no argumento. Nós já falamos aqui sobre isso, essa nossa mania de demonizar quem pensa diferente de nós. Disseram que ele estava com demônio. Jesus é demonizado, por eles. Porque eles afirmam que Jesus afirma que um profeta que guarda a sua palavra não morre. Ou seja, quem tem Cristo tem a vida eterna. Eles não tinham entendido. Quando Jesus diz, quem guarda a minha palavra jamais morrerá, Jesus estava falando do coração dele, que jamais morrerá para esta vida, mas morrerá para o mundo e nascerá para Deus. É uma vida eterna, Jesus estava prometendo a eles, mas eles não entenderam. Como é duro ouvir verdades, Como é cruel não aceitar a verdade sobre Cristo. Hoje nós temos muita gente batendo na cabeça, apedrejando a igreja, os cristãos, os valores. Quanta gente por aí rasgando a Bíblia, dizendo em situações por aí que Deus não existe, etc. Tal, que Cristo é uma invenção e etc. Tal. Então, nós necessitamos da palavra de Deus, nós necessitamos da doutrina, porque é ela que nos leva até Jesus. É ela que nos leva até Jesus. E Jesus, então, tentando mostrar para os judeus o caminho da verdade, dizendo a verdade. Por fim, no versículo 59, o que eles fizeram? Pegaram pedras para tirar Jesus. Então ele teve que sair daquela região, sem eles perceberem. Olha o ponto que chega a ignorância de uma pessoa. Não querer ouvir a verdade, não querer seguir a verdade. Verdade essa que é Jesus. Quantas pessoas hoje em dia falam, não preciso de Deus, não preciso da igreja não para viver. E não vai na igreja. Não buscam o Senhor. Aquela historinha, eu rezo em casa, reza nada. Nós necessitamos da igreja porque é ela que nos leva para Jesus. Ela que é o caminho, a porta, ela que é a ponte que nos leva.
que nos leva até Deus. Então, que possamos refletir as nossas ações e pensar muito bem e acolher essa palavra que Jesus nos proporciona nessa quinta-feira. Deus abençoe. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Volta amanhã, sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de compartilhar. Paz e bem.